Olá, amigos, novamente aqui para fazer essa análise de fechamento com vocês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, retornando hoje do Rio de Janeiro, uma viagem que eu fiz lá para fazer alguns eventos, palestra para assessores de investimentos da Blue3 e evento para clientes da Blue3. Fiz isso também em Franca, nessa semana, segunda-feira em Franca, ontem no Rio de Janeiro. Estou aqui de volta, análise de fechamento comigo hoje. E um dia que o Ibov fechou no positivo, então cheguei com o pé direito aqui hoje, vamos dizer assim. E antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo, você deixa aí, você clica ali no botão inscreva-se, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo aí todo o conteúdo do canal. Na análise de hoje eu vou falar não só do Ibovespa, vou falar também aqui do mini índice mini dólar, na sequência PTR4 Vale 3, BIF3, ASB3, JBSS3, RANI3, ITUB4, CSNA3, VBBR3, depois MFG3 e COCA34. São os ativos que vou abordar nesta análise de fechamento. Então vamos lá, antes de começar, vou deixar aqui rodando a vinheta, você já aproveita para deixar um like, um joinha, agradeço demais. As ações que foram selecionadas, algumas ali que foram solicitadas nos comentários, faça isso aqui embaixo. Se você deseja aí novos ativos para serem analisados ali no próximo pregão, na próxima análise de fechamento, que também vai ser comigo, você vai lá e registra aqui no seu comentário, aqui no comentário, esse seu pedido aí, para que a gente possa atender no próximo dia. Vamos lá. Começando então pelo Ibovespa. O Ibovespa terminou o dia com alta de 1,25% e fez aquela primeira sinalização para se ter o quê? Um movimento de subida caminhando para a média móvel exponencial de 3 períodos, seria o caminho mais provável. Aborta isso se voltar para baixo da mínima daqui, ou seja, se perder a mínima do pregão de ontem, se voltar para baixo de 102,386. Lembram no início da semana, quando eu falei do radar da semana, a região de suporte, até comentei também nos meus stories aqui no Dalton Vieira, falando sobre a região dos 102.750 a 100 mil pontos, era o caminho mais provável para essa semana, mas devido a algumas variáveis, na questão de são 6 semanas consecutivas de queda, essa semana ainda não terminou, mas está em queda ainda, queda aqui de 0,7%, e ainda a gente tinha um GPS da tendência num nível bem sobrevendido, então aumenta a chance de se poder bater num nível de suporte e gerar um repique de alta. Gerou o primeiro sinal para isso. Então, lembrando que quando a gente está contra a tendência, você não tem como exigir muito para cima. O movimento pode acontecer aqui todo picotado e ainda continuar aqui para baixo, seja um movimento de correção mais no tempo do que no preço, mas temos um sinal para também poder ter essa correção no preço, que é aí o preço e buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, sinal positivo no dia de hoje, indo aqui para os futuros. Lembra aí de deixar seu like, seu joinha, agradeço. Mini índice, gráfico de 60 minutos, começou muito bem, e veio lá, volta aqui para baixo, está aqui em cima dessa região de suporte. Olha só que interessante aqui, onde se encontra, ou seja, abriu caindo para baixo daqui desse nível ali, para baixo de um patamar de 105, 175, veio para baixo dessa região, que é uma região mediana, né? Eu falo 175, mas pode ser ali 200, 150. É uma região que foi bem testada aqui para trás, testada aqui na frente como resistência, que agora funciona como suporte. Veio para baixo desse nível, passou a gerar topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda de day trade. Abriu subindo, superando essa região aqui, ó, o ideal que venha para cima de um patamar de 105, 685, passou a gerar sinalizações de alta acima dessa região, foco em compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta, aceitável para buscar compra no mini índice. No dólar, nós tivemos um dia, lembrando, o dólar dando um movimento de subida, já ultrapassou aqui uma região, vou até tirar aqui a questão do ajuste, ó, até dessa região aqui, que é aqui com ajuste, sem ajuste, fixa aqui como resistência, né, com a questão do ajuste. A principal, o que era ali uma resistência, passa a funcionar aqui como resistência, aqui já passa a funcionar como suporte. Bateu dia de alta, por enquanto, 0,26%, superou a máxima de tudo. Ainda pode corrigir um pouquinho mais aqui para baixo, ou seja, mas de qualquer forma ainda temos espaço para poder atingir uma região ali, já até bateu no 5.200, que eram dois níveis que a gente tinha comentado também no radar da semana, já até atingiu esse patamar, mas podendo vir um pouco mais acima.
Olhando mais para o intraday, lembrando que o contexto de curto prazo, olhando para um gráfico diário, está mais positivo ainda para o dólar. E aí, olhando aqui em termos de resistência nesse topo aqui, seria lá para os 5.277, próximo nível de resistência. Mas olhando para o G60, dá para ver o quê? Indefinição. Ó. Indefinição, está no meio do caminho. Então, de maneira geral, pela forma como está vindo aqui o movimento de subida, para buscar compra, eu só olharia para compra mais aqui para cima dessa região como um todo, ou seja, fundo ascendente, pivô de alta para cima do 195. Abriu subindo, bateu nessa região, gerou um topo lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos em cima desse patamar, dá para arriscar a venda, mesmo que seja contra a tendência no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Tentando pegar o quê? Ver aqui, podendo vir novamente para baixo, ficar num processo de indefinição, buscando suporte intermediário ali na faixa dos 155 a 150. E aí mais abaixo o último suporte, que é o suporte que veio testar aqui o gap, é a região mais por volta dos 132,50. Então, de maneira geral, tendência para buscar fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente acima dos 195 até 195 seria um valor bem interessante. Bateu nessa região 195, gerou sinal de baixo, foco em arriscar a operação de venda de day trade. Até mesmo um gráfico de 5 minutos, ó, se bate lá, gera sinal de baixa e depois passa a gerar topo descendente abaixo aqui desse fundo anterior e da média móvel 3 períodos, abaixo, topo descendente abaixo dos 174,50, 175, foco em venda de day trade no mini índice. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje, forte alta de 3,48%, ativo segue forte, fazendo novas máximas históricas, nova máxima histórica. Então, o ativo segue bem alinhado para cima. E para buscar alguma compra de swing trade, quem está posicionado, ou seja, naquela questão de opa, quem já está posicionado, coloca o stop aqui. Aí quando eu fiz a análise de fechamento, ó, aqui quem está posicionado no swing trade, stop abaixo dessa mínima. Não oscilou abaixo, então continuou posicionado. Perdeu a mínima fez nova mínima ascendente, bota o stop aqui para baixo. Fez nova, bota o stop e vai subindo. Então, quem está comprado tem como trazer aí o stop de proteção de lucro subindo a cada nova mínima ascendente. É uma forma de proteger o lucro na operação. Quem está de fora, o ideal seria guardar para se ter uma melhor relação de retorno de compra, um novo fundo ascendente ou pivô de alta no papel acima da região que eu já tinha comentado na faixa dos 31,80 ou média móvel exponencial 3 períodos que já está caminhando para esses 31,80. Vale 3, dia de hoje, apresentou forte alta de 4,17%, superando a máxima do que no anterior. Para quem buscou alguma compra contra a tendência, o stop fica aqui embaixo. Ó. Coloca o stop aqui de forma mais simples, lá no 74, 79, aqui embaixo, logo aqui embaixo, tentando pegar no movimento de subida até essa média, para quem já está comprado. Até a média ou podendo aguardar mais 2 pregões para tomar a decisão de tirar o stop daqui e mover para baixo da mínima, que é o terceiro candle do movimento de subida. É uma forma também de posicionar. Assim como aconteceu aqui, ó. Subiu, bateu ali na média, perdeu essa mínima, sai da posição comprada, o ativo gerou um movimento para baixo. Então seria algo semelhante que eu estou comentando em Vale 3. Esse sinal de alta, fechamento aqui para cima dessa região de fundo anterior, aumenta sim a probabilidade de poder voltar aí a testar essa média móvel exponencial de 13 períodos. Mas lembrando que a tendência no gráfico diário desse ativo continua sendo de baixa. Para mudar essa tendência, precisa gerar um fundo ascendente ou romper esse topo aqui anterior para mudar essa tendência. Depois de Vale 3, eu vou falar agora de SB3. Não, SB3 não, de BIF3. BIF3. Gráfico diário de BIF3. Ativo que a gente tem, olhando aqui para o papel, foi feita uma recomendação aqui pelo Lucas no dia 10/5. Executado ali nos R$ 13,45 aqui nessa superação aqui desse candle. Então executou aqui uma entrada e no pregão de hoje ela veio aqui embaixo, acionou o stop da posição comprada. Então isso gerou uma perda, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, gerou uma perda aqui nessa operação de swing trade de 3,94%. Isso proporcionou uma redução de 0,53% do capital total após essa operação aqui da BIF3. Então, operação encerrada. Outras operações que a gente tem em aberto é a SB3, que é uma venda que continua vendido e hoje caiu forte, 2,93%. Então, vamos ver se ela consegue ganhar mais força aqui para baixo. Então, nenhuma mudança em relação à posição ainda. Seguimos aí tentando buscar um objetivo ali na faixa dos R$ 10,37. Então, ainda mais aqui para baixo, tem que perder os 10,51 aqui para buscar o objetivo da operação. Por enquanto, esse candle aqui aponta para isso. Vamos ver se ela
continua dessa forma. Outra posição em aberto aqui é de... Outra recomendação em aberto aqui, falei da SB3, JBSS3, que segue também em aberto. É uma compra que foi feita em JBSS3, está basicamente no preço de entrada, né? Ali por volta dos 35,71 que foi a entrada, 35,75. Vamos ver se ela ganha força aqui para cima, mas por enquanto, pela forma como está acontecendo aqui, vai começar a dificultar a chance de poder vir a buscar um objetivo que está lá em cima, nos 37,78. Após isso, eu vou falar agora de Honey 3, que foi também uma recomendação enviada aqui pelo Lucas Moraes, que é um analista técnico aqui da DV Invest. Recomendou compra aqui no dia 10/5, aqui na faixa dos 7,13, superação da máxima desse candle, foi executada e hoje quase que bateu no stop da operação, que está em 6,68. Tá apontando mais para isso. Então, de bater no stop da operação. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí e superar a máxima do candle de hoje para aumentar a chance de subida. Mas, por enquanto, apontando mais para o stop da posição comprada de swing trade. Depois, eu vou falar agora de Itube 4, que foi até um dos ativos que foram solicitados no análise de fechamento de ontem, que foi feito pelo Kaique. Alta de 3,34%. Dá para se dizer que esse ativo já está dentro de uma tendência de alta? A gente poderia até, pela volatilidade, sim, falar assim, ó, ativo aqui bateu ali em 24, 22, não chegou a oscilar ainda, mas enfim, apontando para isso, isso aqui estabelece uma leve tendência de alta, que assim, aumentando a chance de ter uma correção um pouquinho maior, mas a forma como está acontecendo e a forma como foi todo esse movimento de baixa, na minha leitura, aumenta-se a chance de poder fazer algo aqui assim, ó, para baixo. Isso nesse momento, pode ser que mude um pouco aí, ó, o mercado começa a ganhar força, igual aconteceu no pregão de hoje, com essa forte alta de 3,34%, mas eu só não esperaria algo tão longo para cima. Onde é que vai ter resistência em Tube 4 mais relevante, olhando até para o semanal? Essa região aqui que foi de topo anterior e que gerou aqui um fundo logo na sequência. Ou seja, o que era uma resistência podendo funcionar como funcionou como suporte, podendo voltar a funcionar como resistência. Uma faixa de preço que vai de 24,40 a 24,65. 24,40 por aqui assim, até uns 24,65 por aqui. Então essa primeira zona de resistência que vem lá do gráfico semanal. Pode vir aqui nesse nível, vir até acima e perder um pouco de força. Mas ficar atento, bastante atento aí. E pegando também a retração do Fibonacci no último movimento de queda do preço, dá para ver que tem um primeiro nível em 24,25, depois em 24,68, que é junto dos 24,65. Então, a partir dos 24,25 começar a ficar atento, ou seja, chegou aqui na média e gerou um topo aqui, aumentará a probabilidade de continuar caindo, que eu já comentei aqui de a forma como está acontecendo esse movimento e como é dentro de um contexto negativo que aconteceu pelo gráfico semanal, não dá para se esperar algo tão relevante para cima, em termos de probabilidade. A gente sempre trabalha aqui falando na questão de probabilidade, não tem como ter uma certeza do que vai acontecer. CSNA 3. A ação segue dentro também na tendência de alta. O que eu falei lá de Tube 4 é algo parecido aqui com o CSNA 3, ou seja, vai lá em cima e vem aqui embaixo, volta lá em cima, candle de força, nossa, agora vai. O ativo não consegue ganhar tanta força assim e já vem forte para baixo. E Tube 4 ele não tem essa sinalização. A sinalização de baixa foi aqui na CSNA 3, quando ela perdeu essa mínima aqui, já foi essa principal sinalização de queda, que aumentou a probabilidade de ter algo mais para baixo. Candle de hoje é uma formação semelhante ao de um martelo invertido, que é um padrão de alta dos candles, e também um harami, que é o arami, que é um corpo pequeno dentro de um corpo grande de baixo, como se fosse uma mulher grávida, né, que costuma se dizer. Uma mulher grávida, um corpinho pequeno aqui dentro de um corpo grande. O que confirma os dois padrões? Superação da máxima do pregão de hoje. E quando confirmar, isso significa dizer que pelo padrão, por ambos os padrões de alta dos candles, aumenta-se a chance de ter finalizado um movimento de queda e iniciar um movimento de alta. Só que já vai ter, é uma operação que seria contra a tendência, fazer uma compra desse jeito, superando os 18,99. O stop dessa operação, a resistência dessa operação, R$ 19,43, seguido de outra resistência por volta dos R$ 20, em conjunto com a média móvel 13 períodos. Então tem resistências muito próximas, então um risco muito alto, ou seja, relação risco-retorno desfavorável, na minha opinião, para uma possível entrada no CSNA 3. Então o ativo continua uma expectativa pela tendência um pouco mais para baixo, apesar desse candle de reversão. Vamos ver se ela consegue aí. O primeiro sinal mais relevante é fechamento de um pregão, assim como aconteceu com a Vale.
fechar acima ali de um fundo anterior, confirmar o fundo e ainda ter um bom fechamento no pregão seria algo bom, ou seja, fechamento de um pregão acima de R$19,43. VBBR3, ativo que está dentro de uma tendência de baixo, movimento longo para baixo, afastamento do preço para a média ali, não chegou a ser 2 vezes, não bateu, não está acima de 2 vezes a volatilidade, ideal quando fica acima. O que chama atenção pelo gráfico semanal, que é assim, ela está dentro da tendência também de baixo pelo gráfico semanal e diário, curto a médio prazo está alinhado para baixo. Tem suporte abaixo do patamar aqui, que é esse suporte em torno de R$19, é válido até o fechamento dessa semana. Abaixo disso ainda tem suporte em 18, por volta de 18,50. É um ativo que, se for para arriscar uma operação contra a tendência, esse candle até ficou um candle interessante no sentido de corpo pequeno, né, em relação à volatilidade do papel, para tentar pegar um movimento até ali a média móvel exponencial de 3 períodos, stop ficando um pouquinho abaixo aí da mínima do pregão de hoje. Essa seria uma alternativa. Outro nesse formato, Marfrig, que também aí está com afastamento, nesse caso aqui, mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, ou seja, essa distância aqui representa 2 vezes basicamente o que ela oscila em média nos últimos 10 pregões. Isso é um afastamento razoavelmente grande, que reduz a expectativa de se ter uma bela relação risco-retorno para baixo, no caso de uma venda, e aumenta-se a chance dela poder ter um processo de correção. Aqui ela teve, essa correção foi rápida, bateu na média e despencou. Aqui já foi um movimento muito longo para baixo, ou seja, fazer compra contra a tendência seria uma das alternativas, sabendo que tem um risco maior. E olhando para um gráfico semanal, onde é que ela está batendo, traçando aqui uma linha para trás, ela está batendo lá na região de topo anterior, que vai ficar mais visível no mensal. Esse topo aqui anterior, ela está abaixo até desse topo anterior, é um lugar onde ela pode bater e ter um processo de recuperação após esse movimento longo de queda. Forma de possível entrada contra a tendência para um investidor mais arrojado, uma operação mais arriscada, superação dos 15,11, entradas em 15,12, por exemplo, e trabalhar com stop abaixo dos 14,59, tentando pegar um movimento de subida até a média. O próximo ativo, que também foi solicitado dentro dos comentários do YouTube, aqui da análise de fechamento do pregão de ontem, foi Coca 34, BDR. Ativo segue dentro de uma tendência de alta, está fazendo o que aqui? Uma correção dessa dessa tendência, da última subida principalmente, segundo o candle aqui para baixo. Cria-se uma expectativa de poder ainda ter mais ali 1 a 2 pregões para buscar uma entrada, se for de swing trade, de se gerar aqui um fundo ascendente. Seria para abrir uma compra, aguardaria algo nesse sentido. O retorno do preço testando suporte desde os 54,44 até a média móvel de 3 períodos nos próximos 2 pregões para abrir alguma compra com melhor relação risco-retorno em termos de swing trade em cima desse BDR. Essa seria a principal alternativa, na minha opinião, de entrada no papel. Para quem está de fora, se perder essa mínima aqui seria uma das alternativas de saída, né? Na verdade, a primeira foi essa. 4 mínimas ali ascendentes, perdeu a mínima, depois de ter batido no topo anterior, fechado acima, voltou para baixo, seria um sinal de saída. Por exemplo, quem comprou rompimento e botou stop abaixo da mínima do candle, que fez o rompimento topo anterior, saiu já no pregão passado. Tá? Então aqui agora ficaria mais para ter essa correção para abrir uma nova compra, ou mesmo lateral aqui para abrir uma compra de pivô de alta também. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, de solicitar ali sua análise, o ativo que você deseja que seja analisado para o próximo dia. Lembrando que a gente não consegue atender todos os papéis, mas a gente busca dar uma olhada nas solicitações, verificar como é que está o gráfico de cada um ativo e ver se faz sentido a gente fazer um comentário aqui, fazer uma devida avaliação do ativo para você. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até o próximo pregão.